Vamos a mais um exemplo, que é ainda, né, aliás, continuando falando sobre as coordenadas, a representação de Lagrange, né? Então, a gente vai falar da partícula num plano em coordenadas polares, tá? Então, tentando representar isso aqui, o que a gente tem é um plano, tá feio, para tentar fazer um pouquinho melhor, tá difícil. Aí. Não que esteja bom, mas já melhor. Então, tem aqui as direções, né? E J, a nossa querida e amada partícula, que está aqui, e o vetor R, que determina a posição dessa partícula, formando um ângulo θ nessa direção. E aí o sistema de coordenadas polares, a gente sabe que ele é definido por um versor R, aqui na direção radial, e um versor θ, aqui na direção perpendicular à direção radial. Eu tenho as projeções, né? Eu tenho aqui R cosseno de θ e tenho aqui R seno de θ, certo? Então, o vetor posição dessa partícula vai ser o R, que é dado pelas projeções. R cosseno de θ na direção I, mais R seno de θ na direção J. E aí, as componentes das forças generalizadas, né? Então, tenho aqui as forças generalizadas. Por quê? Suponha que ela esteja sob a ação de uma força. E aí, eu vou escrever essas forças nessas duas componentes, na componente radial e na componente angular, né? Então, porque eu estou escolhendo essas coordenadas generalizadas, R e θ, para esse movimento no plano, tá? Então, eu tenho aí Q1, que é o nosso QR. Então, ele vai ser a força escalar ΔR, ΔR, né? Lembrando que a gente definiu exatamente força generalizada como sendo o produto escalar entre a força aplicada sobre o corpo vezes a diferencial do vetor, que define a posição daquela partícula, com relação à coordenada generalizada, nesse caso, a coordenada R. Então, isso aqui vai ser nada mais do que F escalar a derivada desse vetor com relação a R, e isso é fácil de ver, que sobra aqui só o cosseno de θ na direção I, mais o seno de θ na direção J, né? Por quê? Porque esse terminho que aparece aqui não é nada mais do que o ΔR vetor, ΔR coordenada, tá? Então, agora, essa é a primeira coordenada. Se a gente lembrar lá das aulas de métodos de física matemática, esse cara aqui nada mais é do que o versor dessa direção R, certo? Então, se a gente escrevesse, fizesse a mudança de variáveis, mudança de coordenadas, escrevesse esse novo sistema de coordenadas, o versor que determina a coordenada R nada mais é do que esse cara que está aqui. Lembrando, né? Só para a gente lembrar lá, eu tenho que o ER ele vai ser 1 sobre o H1, lembra daqueles H1, H2, H3 que a gente tinha? ΔR1, ΔR, e esse H1 nada mais é do que 1 em coordenadas polares, certo? Agora, quem que é o Q2? Né, isso aqui, só um exemplo. Quem que é o Q2? O Q2 vai ser o próprio Qθ, lembrando que ele vai ser produto escalar entre a força com a variação do vetor R na direção da coordenada θ. Então, isso aqui vai ser F escalar R, que multiplica menos seno de θ
I mais cosseno de θj, certo? Então, esse cara é a derivada, né? Só que a gente pode também, mais uma vez, identificar isso aqui como sendo o próprio eθ, ou seja, o versor na direção eθ, né? Então, aqui nesse painelzinho que a gente está colocando aqui do lado, o eθ, ele vai ser 1 sobre, eu posso até colocar, ao invés de H1 aqui, HR, e aqui um Hθ, de del R, del θ, e esse aqui nada mais é do que R, certo? Beleza? Aí fica para vocês lembrarem como que funcionam essas coisas. Então, o que a gente tem, portanto, é que o Q1 igual a F escalar ER, ou seja, a projeção do F na direção R. E o Q2 ele vai ser F escalar R e θ, né? E aí é até natural a gente olhar que eu precise desse R aqui para depois, na hora que eu olhar para o trabalho virtual, o trabalho virtual tem unidades de energia, né? Só que a força virtual não necessariamente precisa ter. Nota que o ER aqui não tem dimensão. Então, a dimensão do Q1 é a dimensão de força aqui, Newton. Já a dimensão do Q2 é Newton vezes metro, certo? Por quê? Porque eu tenho esse R que está aqui. Então, não necessariamente a força generalizada precisa ter dimensão de força, mas o produto escalar da força generalizada com o deslocamento virtual sim precisa ter dimensão de Newton vezes metro, né? Então, provavelmente o deslocamento virtual na direção eθ é um ângulo, né? Então, o próprio força generalizada já tem a unidade. Agora, o que a gente tem é que as projeções, né, a gente já escreveu, podem ser escritas em termos dessas duas coordenadas. R cosseno de θ e y igual ao R seno de θ. De tal forma que eu posso calcular as variações temporais disso aqui. Isso aqui vai ser o quê? Tanto o R quanto o θ podem variar. Então, eu tenho aqui R ponto cosseno de θ mais, na verdade, menos, né? Por conta da derivada que está aqui, menos R seno de θ, θ ponto. Tá? Já para o y, o que eu vou ter é que o y ponto vai ser R ponto seno de θ, agora sim, mais R cosseno de θ, θ ponto. Então, o que eu estou fazendo é a regra da cadeia. Estou vendo a variação do y e do x em termos das variações das coordenadas. Lembrando que, por exemplo, o y aqui ele é um y de r θ. E o x, ele é um x de r θ. Vou tirar esse tracinho depois aqui, de r θ. Então, se o r e o θ variam no tempo, consequentemente, também varia no tempo o x. Tá? Aí, a energia cinética depende de x ponto, y ponto, né? A gente tem que T igual a meio de m x ponto quadrado mais y ponto quadrado. Então, a gente precisa fazer essas contas considerando esses dois valores que estão aí. Então, esse t ele pode ser escrito como sendo meio de m que multiplica um tanto de coisa, né? Isso aí vai ser r ponto quadrado cosseno quadrado de θ mais r ao quadrado seno quadrado de θ menos 2r r ponto cosseno de θ seno de θ, θ ponto, mais r ponto quadrado seno quadrado de θ, aí mais dois terminhos aqui, que é o r quadrado cosseno quadrado de θ, θ ponto ao quadrado,
mais 2r, r ponto, cosseno de θ, seno de θ, θ ponto, tá? Então eu tenho todos esses termos, e se a gente olhar, juntando, né, os termos que tem r quadrado, vão ter um monte de senos quadrados mais cossenos quadrados, então esse t, que é a energia cinética, ele pode ser escrito como sendo meio de m r ponto ao quadrado mais r ao quadrado θ ponto ao quadrado. Então essa é a energia cinética. E aí a gente pode voltar às equações de Lagrange, né? Então, se a gente escrever aqui as equações de Lagrange, apareceu esse cara aí, Lagrange, eu tenho que elas são dadas pela diferencial no tempo da derivada do t com relação a r ponto menos del t del r, que é igual a qr ponto, né? Então eu tenho que fazer isso em relação a r ponto e a θ ponto. Essa primeira aqui me dá mr, dois pontos, menos mr, θ ponto ao quadrado, igual a força na direção R, tá? Então essa é a primeira das equações de movimento e depende de quem é a força. E a segunda vai ser d dt de del t del θ ponto menos del t del θ, que é igual ao que θ. Isso aqui me dá d dt de mr ao quadrado θ ponto, que é igual a rf de θ, né? Então, se a gente olhar, eu tenho essa quantidade aqui que a gente já sabe quem que é, né? Se a gente voltar lá no começo do curso, a gente viu que isso aqui nada mais é do que o momento angular, né? E a derivada do momento angular nada mais é do que o torque, certo? Então essa é a componente normal do torque em relação ao plano, e esse cara é o momento angular, tá? Então se a gente escrevesse, por exemplo, né, quem é o R, quem é o P, né, mr ponto, a gente ia chegar exatamente nesse termo. Então a primeira equação de movimento determina o movimento na direção radial, né, em termos da variação da velocidade angular também. E a segunda equação, que é essa que está aqui, vou reescrever ela desse lado, ela me leva direto a uma lei de conservação, que é do momento angular. Então, a variação do momento angular no tempo é o torque, certo? Então, com isso, a gente tem só o fato de a gente considerar coordenadas polares e já nos leva a essa representação em termos do momento angular. Então, a gente tem recuperado aí bastante do que as leis de Newton já nos disseram.